Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Você Não Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar, no dia de hoje, no dia 1º de maio de 2023, a gente vai falar um pouco sobre as leis trabalhistas, sobre um processo de luta de muitos direitos. Mas antes de a gente começar o nosso vídeo, eu queria pedir para vocês aqui deixarem o seu like para continuar nos apoiando e nos incentivando. Deixa nos comentários também que cidade você está nos acompanhando e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo desse. Bora lá! Então, o dia 1º de maio se faz como um dia de muita reflexão por uma luta de inúmeros anos. Nem sempre foi assim. Teve uma grande luta de inúmeras pessoas envolvidas, de operários envolvidos no mundo inteiro para termos os direitos que a gente tem hoje. Vem também como um dia para homenagear e parabenizar todas as pessoas que vendem sua força de trabalho e trabalham de alguma maneira para ajudar o país. Então, tudo começou na Europa no século XIX, onde, a partir da Revolução Industrial, onde todas as pessoas do proletariado iam trabalhar nas fábricas, vendendo sua força de trabalho para os patrões donos das fábricas mercantis. Dessa maneira, a partir de um certo ponto, começou a ocorrer uma exploração do poder econômico com o proletariado, onde as pessoas trabalhavam cerca de 16 horas por dia em condições insalubres de trabalho, mulheres e crianças, mulheres grávidas, crianças a partir de 12 anos trabalhavam também e recebiam salários muito baixos. E quando eles voltavam para casa, com o pouquíssimo tempo que lhes restava, eles moravam em vilarejos, onde não tinha nem o mínimo de saneamento básico e o que ficava muito suscetível a várias doenças, como por exemplo a cólera. E com isso, depois de um tempo, começou a surgir revoltas dos trabalhadores que começaram a se organizar e a buscar por mais direitos. Foi então que no dia 1º de maio de 1886, organizados em sindicatos, que organizaram manifestações nos parques industriais, por busca de seus direitos. Foi então uma grande greve que ocorreu nos Estados Unidos e no Canadá, que parou mais de 5.000 fábricas, com cerca de 340 mil operários. Houve muito conflito e repressão, onde 38 pessoas foram mortos, 115 ficaram feridos e 300 líderes grevistas foram presos. Os sindicatos foram fechados. E 31 anos após essas lutas na Europa e nos Estados Unidos, que foi ocorrer a mesma coisa no Brasil com a grande greve ou greve geral de 1917, que é uma das maiores até hoje, onde os operários brasileiros estavam praticamente nas mesmas situações que os da Europa se encontravam, com condições insalubres de trabalho, fome, carga horária de 16 horas por dia, sem fim de semana, sem férias, sem os direitos básicos que a gente encontra hoje. E foi só após essa grande greve, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela aqui a pouquinho, que o atual presidente da época, Arthur Bernardes, decretou o dia 1º de maio como o Dia do Trabalhador no Brasil. Esse movimento, então, ele foi organizado pelos sindicatos e pelos líderes grevistas que eram operários. E quando eu andei pesquisando sobre o tema, achei muitos vídeos interessantes e um me chamou muita atenção, que foi uma entrevista realizada pela Globo com o senhor João Nascimento, que sofria muito nas fábricas e o dinheiro que ele recebia não dava nem para sustentar os seus 2 filhos. Vamos lá. Senhor? Tudo bem, senhor? Não, Como é seu nome? João, O senhor está junto com os manifestantes da greve? tamo aí buscando essa greve aí pra melhorar o nosso Brasil. Eu queria fazer umas perguntas ao senhor. O senhor concede essas perguntas? Concedo. Concede? Eu queria saber como está a situação do povo que está se manifestando junto à greve que vocês estão lutando.
Ah, tá todo mundo muito triste, né? A gente está enfrentando sérios problemas, trabalhando muito, mas estamos aí tentando atingir todo mundo lá, os mais poderosos, né? Para ver se conseguimos algum direito. Como o povo está se alimentando, vocês estão tendo ajuda de algum órgão público para fazer a alimentação durante esses dias que vocês estão aqui na Praça Central de São Paulo? Ah, o sindicato tá nos ajudando, nos proporcionando aí até uma alimentação breve, né? Mesmo não sendo tão reforçada, mas tá tendo um pouco pra gente ficar sobrevivendo, pelo menos aí, pra gente buscar esse reforço. E como eram as suas horas de trabalho que você trabalhava durante as fábricas? Eu trabalhava de mais de 16 horas. Geralmente eu chegava bem cedo e... Liberdade nesse país do mundo! Greve! A gente vê uns momentos assim, né, que o povo tá muito revoltado, porém estamos na luta, né, e pode repetir a pergunta aí? Eu queria saber como era quando vocês trabalhavam nas fábricas, a hora de serviço e a sua remuneração. Ah, eu trabalhava geralmente 16 a 18 horas por dia, acordava muito cedo, mal dormia, às vezes nem dava para tomar banho. E uma alimentação muito baixa, né? Um salário não bem baixo. Eu tenho 2 filhos em casa e quase não consigo mantê-los. Quanto que era em média que vocês ganhavam? Eu não posso considerar essas informações aí. E por quais motivos vocês estão fazendo essa greve e estão lutando pelos direitos? Quais os direitos que vocês estão lutando? Nós estamos lutando para que o pessoal lá da frente ouva nós e possa conceder menos horas de trabalho, que a gente possa ter um descanso também, né? Que a gente não pode ficar se esforçando isso, pegar a doença ainda que está muito contaminada nessas indústrias. Eu preciso passar um tempo com meus filhos também que estão em casa, minha mulher, então eu procuro direitos iguais para todos e é um direito ao trabalhador que seja reforçado e que seja ter criado alguma lei para isso. Então, muito obrigado, seu João, por conceder essa entrevista a nós e muita força aí na greve. Beleza, valeu a vocês. A greve ela envolveu 70 mil trabalhadores das mais diversas áreas de produção industrial, cerca de 10% da população paulista da época, e durou 5 dias. Ela parou porque eles, entre aspas, tiveram as suas reivindicações atendidas. Porém, isso não ocorreu muito dessa maneira na prática, né? Algumas coisas eles melhorou sim, mas muitas, como por exemplo a carga horária, as condições insalubres, a falta de saneamento básico, rede de esgoto nas moradias ainda permaneceram as mesmas. E foi somente em 1934, com a troca de governo, que o então presidente Getúlio Vargas criou ou aprovou a Constituição Federal de 1934 e a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que os trabalhadores e operários tiveram os seus direitos amparados pela lei. A CLT, então criada por Getúlio Vargas, regulamentou vários direitos que temos hoje que são muito conhecidos, que eles não tinham até então, como por exemplo carga horária de 8 horas, previdência social, férias remunerada, fundo de garantia por tempo de serviço, conhecido como FGTS, descanso semanal, como os fins de semana, feriados, e foi assim que Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres e conquistou quase todos os brasileiros. E mesmo sem ter sido eleito pelo povo pela primeira vez, ele foi eleito pelo Senado, Getúlio Vargas, ele conseguiu controlar toda a massa da população e conquistar a população brasileira. Vamos acompanhar uma entrevista da época realizada. Um bom dia a todos. Senhor presidente, pergunta, senhor presidente. Senhor presidente, por favor. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. O senhor pode explicar o porquê da aprovação das leis trabalhistas? Eu aprovei essa lei trabalhista porque tinha muitas pessoas que estavam em condições insalubres de trabalho e com a carga horária máxima de 16 horas por dia.
Quais foram as principais leis trabalhistas aprovadas? Então, a Constituição de 1984, criada, garante ao cidadão brasileiro direitos básicos como voto, às mulheres, carga horária de até 8 horas por dia, e férias e descanso, e a criação da FGTS. E como essas leis impactaram na vida dos trabalhadores? Elas impactaram no tempo de serviço, de descanso e garantia dos direitos básicos aos trabalhadores. Sabemos que hoje ainda existem flagrantes de trabalhos similares à escravidão. O que você acha dessa situação? Isso é o pior problema para a garantia dos direitos assegurados pela Constituição. Ok, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Foi concedida em 1986 para o jornal Globo da época e foi por isso que Getúlio Vargas é conhecido como um dos maiores e melhores presidentes do Brasil até então. E hoje é isso, gente. Espero que tenham entendido e absorvido melhor conhecimento sobre como foi a luta dos trabalhadores no dia 1º de maio. Espero que tenham gostado e é isso. Não esqueça de deixar o like aí. Um abraço.